Oi, galera, eu vou começar esse vlog falando das minhas... Falando não, né? Eu tô aqui atualizando, na verdade, as minhas leituras do ano, que eu sempre anoto. Inclusive, esse é o caderno que eu uso. Ele é muito bom, mas eu não recomendo a loja, porque demorou muitos meses pra chegar. Enfim. E eu lembrei que eu não mostrei pra vocês o meu planner literário que eu comprei. Esse meio que foi meu presente de aniversário pra mim mesma, porque eu não acho que eu tenha comprado nada pra mim de aniversário. Mas a Bia Paludeto, ela era dona da loja Quimera e ela fechou a loja. E ela tava vendendo várias coisas. E o planner eu quis comprar muitas vezes, mas não tava cabendo no meu orçamento. Até que ele ficou por R$ 40. E aí eu falei, este é meu momento. E eu comprei, mas eu não sei sinceramente se eu vou usar agora. Na verdade, eu não sei quando que eu vou usar, porque ele é muito bonito, ele é bem completo. Ó, tem aqui algumas coisinhas, tipo assim, marcar o nome do livro, quantas páginas, as páginas lidas, quantas estrelas eu dei. Aí tem esse espaço para resenha, que aqui, ó, é onde coloca a foto da página, da capa do livro. Ele é todo bonito, ele é muito bem feito, bem místico, assim. É a cara da Bia, né? E aí eu não sei quando eu vou usar. Fica aí pro futuro. Ele é, gente, juro, ele fica bonito na estante, fica parecendo um livro de verdade. Ela mandou também um marcador de páginas. E o que acontece? Esse é o meu... Nossa, tem uma caça-palavras aqui. Esse caderno, ele é o meu atual caderno de leituras. Esse é o segundo que eu uso na minha vida. Eu tenho um muito velho, que eu comecei a usar em 2014. Aí eu tenho esse aqui, que eu comprei há anos, como eu disse. Comecei com as leituras de 2022. Aí alguns projetos que eu fiz e não foi pra frente. Aqui quando eu li Os Irmãos Karamazov, que eu nunca terminei, mas tem anotação. Quando eu li Oathbringer, aqui as minhas leituras de 2023, coisas aleatórias, as minhas leituras de 2024. Aqui é quando eu comecei a escrever as cartas do Caminho dos Reis, eu resolvi escrever tudo, todos os capítulos, mas eu desisti, porque é muito longo, fiquei com preguiça. Aqui nós chegamos nas minhas leituras de 2025. Gente, é bem básico. É colocar o ano das leituras, a data de início, o nome do livro, a data do fim. Acabou. Não tem mais nada. Tem alguns que eu não terminei, aí ficou em branco, por exemplo. E nessa página nós temos as leituras de 2026. Depois acho que não tem mais nada nesse caderno. Ele tá em branco, ou seja, eu tenho muitos anos pra usar ainda. Tem muita página. O meu caça-palavras, como eu disse. No final eu uso meio que de rascunho pra marcar coisas aleatórias. Mas é isso. Esse caderno funciona super pro meu propósito, que é leitura. E no futuro, daqui, sei lá, 15 anos eu vou conseguir usar esse. Mas vamos ver, quem sabe eu acho um propósito pra esse, porque esse aqui é bem voltado pra leitura mesmo. Esse aqui eu posso usar pra outras coisas. Mas tá aí, estes são os únicos caderninhos que eu uso no momento, quer dizer que eu não uso e que eu uso. Só pra mostrar pra vocês. Essa é a minha leitura atual, gente. Eu tô muito orgulhosa de estar lendo esse livro, eu tô na página 70. Por quê? Este livro, meus amigos, ele estava mofando na minha estante. Ele foi comprado em 2021, na pandemia. Eu estou lendo agora, 5 anos depois. E tá sendo uma boa experiência, eu acho que eu tô lendo no momento certo. Mas eu não queria ter esperado 5 anos pra ler esse livro, eu queria que ele tivesse lido antes. E meu marcador, ó, desmanchou. Meu marcador da Tami desmanchou, eu preciso consertar. Mas é isso. Hoje é domingo, dia 29 de março, e esse mês finalmente está acabando. Vamos continuar esse vlog. Oi, amigos, hoje ainda é domingo, dia 28 de março. E eu tô tirando o esmalte da unha, porque esse final de semana eu não me organizei pra fazer a unha. Amanhã já é segunda-feira, e eu vou sem pintar a unha, porque eu não tô com saco de pintar tão tarde. Como eu falei, acordei com uma cólica hoje, e eu passei a maior parte do meu dia deitadinha. Fiz poucas coisas, assim, eu só tive que levantar pra lavar o cabelo, porque ir sem fazer a unha, ok, mas ir sem lavar o cabelo pro trabalho não dá, né? Eu acho que é uma demissão por justa causa. Mas eu vim aqui rapidinho conversar com vocês sobre livros, né? Porque afinal, esse canal ainda é sobre leituras. Mesmo que no mês de março eu tenha sido um pouco negligente com vocês, eu li, certo? Mas eu preciso dizer que eu tava numa... Eu não vou chamar de ressaca literária, eu vou chamar de canseira literária.
porque eu terminei Os Reis do Wild e foi um livro cansativíssimo pra mim, nem existe essa palavra. Não porque o livro é longo, nem nada, eu acho que a vibe da história não é muito a minha praia, mesmo sendo fantasia. Então, não sei, o livro foi uma jornada, foi uma odisseia, foi muito longo aquele livro pra mim. Não no sentido de que o livro é muito longo, ele tem suas 500 e poucas páginas, mas é porque eu acho que eu passei muitos dias com ele, né? E aí foi difícil engatar uma próxima leitura. E o que eu pensei? A única coisa que poderia me fazer renascer das cinzas como uma fênix seria um romance. Então eu li O Dilema da Noiva. Esse livro eu me propus em ler durante a minha semana de trabalho e eu consegui. Eu comecei ele, eu li umas 30 páginas no domingo passado, mas eu peguei pra valer mesmo na segunda. Então eu li de segunda a quinta, que foram os dias que eu fui presencial essa semana. E eu só tava lendo praticamente no transporte. Li um pouquinho no almoço, mas no meu horário de almoço eu tô lendo um outro livro de não ficção, que depois eu vou falar com vocês. E li em casa o restinho do livro na quinta-feira à noite. Gostei muito do livro, foi muito divertido, muito divertido. Era tudo que eu precisava, esse livro aqui. Vai contar a história da Josie, que é uma personagem que aparece no outro livro da autora, que agora eu não lembro o nome, mas tem a ver com o jogo. E aí, óbvio que vai ser um romance, mas vai ter um drama, porque a Josie descobre quem é o pai dele, quem é o pai dela, né, no final do livro anterior, quem leu sabe, e aí a gente vai ver os outros personagens do livro anterior aqui também. Vai rolar um casamento de mentirinha e tal. O personagem masculino, ele é bem legal, ele é bem homem escrito por mulher, tá, não, nada diferente, mas é fofinho, assim. Esse livro não teve aquela chatice de separar o casal no final. É claro que teve um drama ali, uma coisa por parte da Josie, porque ela é uma menina que cresceu sozinha, a mãe dela morreu quando ela tinha 17 anos. Então ela foi criada pela comunidade, né, pela cidade pequenininha que ela mora. E de repente, enfim, ela descobre quem é o pai dela, e o pai dela é uma pessoa relativamente famosa e muito rico. E lidar com o pai dela, lidar com a imprensa, ela que foi uma pessoa, apesar de ser conhecida em toda a cidade é pequena, de repente ela se vê conhecida no país inteiro, sendo pauta de podcast sobre a vida dela, podcast de fofoca, enfim. E aí ela cria esse casamento arranjado, esse fake dating com o menino aqui, que eu não lembro mais o nome, o Matthew, pra que, sei lá, essa crise que ela tá passando em relação ao pai dela seja mais fácil de contornar, e óbvio que a situação piora, porque ela está, né, inventando um casamento falso para o país inteiro acompanhar, uma vez que o pai dela é uma pessoa que o país conhece. Então é isso, a gente vai ver ele se apaixonando, o drama com o pai. Eu queria, gente, sinceramente, que a autora tivesse explorado um pouco mais o pai dela, porque eu achei o pai dela tão bidimensional, tão profundo como um pires. E assim, beleza que ele não conhecia a filha antes e tal, e não sei o quê. E a gente já tem um vislumbre desse personagem no livro anterior, não é? Mas não sei, faltou... Eu não sei se eu senti falta de um ar meio vilanesco da parte do pai dela, mas não foi. Mas também não foi heróico da parte dele. Foi meio picolé de chuchu, esse pai. Então, assim, o que salva o livro é o romance. O Matthew é muito fofo, eu gosto deles. Foi um livro divertido. O primeiro dessa... Não é bem uma série, né? Mas o primeiro desses dois livros é muito mais divertido. Agora eu estou animada para ler uma farsa de amor na Espanha, que também é um fake dating, que de início não tinha me chamado a atenção, mas como esse aqui funcionou comigo, eu quero ler. A Helena Armas, eu fui futricar a vida dela na internet e eu descobri que ela tá com um livro em pré-venda para ser lançado em novembro. Mas o livro, meus amigos, é de romantasia. E eu tô assim pensando, por quê? Tá precisando construir uma jacuzzi em casa, uma edícula? Porque não é possível, gente. Ela escreve romance muito bem. Pra que ir na onda da romantasia só pra ganhar dinheiro? Sabe? Eu fico assim, irmã, pode ser que o livro seja bom? Pode ser. Funcionou com a Ali Hazelwood? Funcionou com noiva, não funcionou com parceira. Então, assim, pra mim, né? Então é tentativa e erro, mas eu acho que a Helena vai bem em romance contemporâneo, romance que não é sobrenatural, mas ela quis explorar, né? Quem sou eu pra falar pra diva
o que ela pode ou não fazer da carreira dela. O outro livro, antes de eu pintar a unha, é Água Doce. Esse livro aqui, quando eu terminar ele, amigos, eu vou colocar pra tocar We Are The Champions, do Queen. Porque este livro tá pendente na minha lista de leituras desde 2021. Eu comprei num surto foi na época, acho que da festa do livro da USP ou da Unesp, que eles fizeram online, né, por conta da pandemia, e aí a compra era feita direto no site das editoras. Essa aqui é a editora Capulana, é uma editora muito legal, porque eles trazem livros realmente fora do eixo, eles trazem muitos autores africanos, principalmente, e eu tava muito na vibe de ler literatura africana, e fui comprando alguns livros dele, eu comprei uns 3 ou 4, enfim, um eu vendi, porque eu não gostei da história, aí eu só li 2 dos 5 que eu comprei, e tô devendo aí uns livros, então tava devendo Água Doce desde 2021, há 5 anos que eu comprei, e finalmente está sendo lido. Eu tô na página 82, na verdade. É um livro curto, mas é um livro peculiar, porque ele é narrado por um ser. Aqui tem uma parte que o livro explica o que são os Ogbanges, né? Que são seres que habitam o corpo da protagonista, que é a Ada. E é um livro que vai discutir sexualidade, vai discutir ancestralidade, vai discutir religião, né? Religiões de matriz africana. É meio errado falar assim, porque parece que é uma coisa só. Mas discute também o cristianismo, por que não? E por que não também o colonialismo, né? É uma forma... Porque aqui nós temos um ser que ele faz parte de uma cultura religiosa completamente diferente do cristianismo, e aí ele fala de Jesus de uma forma muito diferente, assim. Porque não é uma coisa... Não é uma religião ou uma crença, melhor dizendo, que faz parte do cotidiano deste ser, né? Como eu disse, ele vem de outros deuses. Então, tem esse tipo de discussão aqui no livro. É um livro relativamente pesado, porque tem uma cena, inclusive uma cena de trauma que a protagonista passa, que acaba rendendo um ser novo que comanda o corpo dela, assim, entre muitas aspas. Pra mim é mais uma questão de narrador, mas esse corpo, ele acaba comandando mesmo, e não de uma forma positiva, na maioria das vezes. É bem curioso. E eu sabia que esse livro era narrado em segunda pessoa. Ele é narrado por um nós. Inclusive, são os títulos dos capítulos quando este nós está narrando. Mas ele é bem fácil de ler, não é difícil. Eu achei que seria, nossa, super difícil, super complexo. Não é. É só realmente uma coisa que não faz parte do que eu conheço de literatura, sabe? Novidade, de estou tateando um terreno diferente, e é realmente o que esse livro traz. E é bem legal o jeito como ele é narrado. A tradutora conta, né, como foi difícil traduzir algumas coisas do livro, porque o livro foi originalmente escrito em inglês, e a pessoa que escreve o livro é uma pessoa não binária. Então, no inglês é possível o gênero neutro, mas no português não é, né? E geralmente o gênero neutro, ele tá sempre no masculino. Então, se tem eu e o Mateus, são eles, não são elas, né? Não tem uma terceira opção pra falar da gente. Então, tem essas coisas, esse jogo de cintura que a tradutora trabalhou no livro. Eu acho que foi muito bem, até onde eu tô lendo. Eu estou gostando do livro, tá sendo realmente uma experiência bem diferente, bem fora do meu eixo. Isso é bom, muito bom, na verdade. E, ao longo do vídeo, eu conto pra vocês da minha experiência com essa leitura até eu terminar, certo? Terminei aqui de passar uma leve base nas minhas unhas. E é assim que estarei pra semana que vem. Estarei de cara limpa, de unha lavada também. Beijo! Oi, amigos, tudo bem? Vamos conversar e finalizar este vídeo com a minha opinião de Água Doce de Akawe Kemezi. É a primeira vez que eu leio em voz alta o nome desta pessoa, porque é um pouco trava-línguas para mim, falando de português.
Mas eu preciso dizer o seguinte sobre esse livro. A primeira coisa que ele me fez pensar quando eu terminei é que esse livro renderia ótimas discussões em Clube do Livro, assim, sem dúvida nenhuma, porque é um livro bem diferente de tudo que eu já li. Assim, não consigo lembrar de nada para comparar. No máximo, tem um pouco da cultura nigeriana aqui que eu já vi em outras autoras, mas da forma como esta pessoa escreve, não. Eu vou chamar a Ekemese de esta pessoa, ou de a pessoa, porque é uma pessoa não binária, não binária. Vou me referir a essa pessoa quem escreve o livro. Basicamente, o livro ele é narrado por seres que não são a protagonista. Pouquíssimos momentos do livro a Ada vai narrar. Então, nós temos dois narradores principais. Tem o Nós, que é um narrador coletivo, que são seres que estão alheios à protagonista, mas também estão dentro dela, mas eles conseguem ver ela meio que de forma extracorpórea. E tem a Shugara. A Shugara é o ser que também habita o corpo da Ada, só que é um ser mais egoísta, que não tem nenhum escrúpulo em relação ao sofrimento da protagonista, porque para esses seres, a Ada não é um ser humano, e sim um receptáculo para que eles existam por meio dela. É meio confuso mesmo. Aí aqui no livro tem uma parte que estes seres são explicados, eu vou ler para vocês, porque acho que o livro fala mais por si do que qualquer jeito que eu poderia explicar. Isso tá no capítulo 7, na página 70, e é o início do capítulo. Os Ogbanji são criaturas de Deus com poderes sobre os mortais. Eles não estão sujeitos às leis da justiça e não têm escrúpulos, causando danos sem justificativa. Então, basicamente, esse é um resumo do que são estes seres, esses Ogbanjis, mas os da Ada a gente consegue ver que tem, sim, um lado que é mais acolhedor, que toma conta dela. Só que o Ogbanji Ashuhara realmente... Ashugara, agora eu não sei como que fala. Realmente coloca ela em perigo. E não só isso, este Ogbanji, ele nasce através de um trauma da personagem principal. E, além disso, é um livro que vai discutir questões de gênero, porque Ada é uma pessoa não binária que não se identifica com o corpo biológico em que nasceu. Ela nasceu como menina, como mulher, biologicamente, tanto que o nome dela é Ada, que, pra quem conhece um pouquinho de literatura nigeriana, já viu várias outras personagens chamadas Ada, porque eu acredito que seja o nome mais comum da cultura nigeriana, oriunda talvez da cultura Igbo, não sei. Aqui estou supondo. E é um livro tenso e intenso ao mesmo tempo, porque a gente tá lendo uma coisa, um absurdo que tá acontecendo com essa protagonista. Só que é tão rápido que acabou. E aconteceu. E você fica tentando entender, porque a gente não tá vendo os pensamentos da protagonista, que é o corpo que tá passando por aquilo. A gente tá vendo os pensamentos dos seres que habitam aquele corpo. Então a consciência da Ada não nos é muito apresentada. Importante lembrar que ela sabe que ela coabita esse espaço com estes seres, até porque tem alguns momentos que eles entram num mármore, eles falam que estão num mármore pra conversar com a Ada. Então tá acontecendo uma coisa no mundo exterior e eles entram todos lá, todas as consciências, e ela mesma, a consciência dela, e conversam e debatem o que tá acontecendo. Debatem as relações. Essa personagem tem uma relação muito difícil com a mãe, com os pais, com a família também. E assim, eu tô falando de ela porque o nome é Ada, então às vezes é até meio difícil se adaptar aqui lendo o livro, porque o feminino é sempre reforçado no próprio texto. E eu não tô falando que é porque a pessoa que escreveu fez isso, ou a tradutora fez isso, acho que meio que são ossos do ofício da língua portuguesa. Então, Nós chama a pessoa protagonista de a Ada. A Shugara chama de apenas Ada.
E aí tem uma terceira peça, um terceiro Ogbanji principal aqui, que traz aquela questão da identificação com o seu sexo biológico ou não da protagonista, da pessoa protagonista, que é o que bota em xeque como que ela se sente de fato, o que ela é exatamente, ou o que ela não é. Aí, além disso, o outro lado de discussão que esse livro, porque aqui eu tô falando da parte cultural que a pessoa autora coloca, da parte nem só cultural, mas principalmente religiosa que tem aqui, que são, né, das crenças oriundas do continente africano e não as que foram impostas pelos europeus durante o saqueamento da África. E o outro lado é você analisar essa mesma personagem olhando de fora, sem ler todas essas perspectivas aqui, e olhar por um elo, por uma visão médica. Então, por mais que aqui a pessoa autora me explique, são Ogbanjis, são seres que estão dentro da consciência e do corpo da Ada, que estão dentro dela, aliás, que esperaram ela nascer pra absorver, pra entrar naquele corpo. E não é uma coisa física, é uma coisa mais intangível, assim. Só que, se você olha friamente, apenas com uma visão psiquiátrica, você fala, esta pessoa tem aquele transtorno de personalidade. Porque ela literalmente acaba, por conta desses Ogbanjis que habitam o corpo dela, ela literalmente muda em como ela se relaciona com pessoa X ou pessoa Y. E a mãe não entende isso, o pai não entende isso. A pessoa protagonista toma atitudes que a família não concorda, tanto que ela acaba se afastando deles. Porque, ok, eles não concordam, eu quero fazer do mesmo jeito, e é isso. E é um livro, gente, repleto de violência. E às vezes essa violência é o que move um desses Ogbanjis. Mas é um livro bonito, assim, ao mesmo tempo, porém, te faz pensar em muitas coisas. Me fez enxergar com outros olhos a questão da pessoa que não se identifica com o sexo biológico que nasceu, aliás, e nem com o que ela poderia ter, porque ela se sente uma pessoa, ela é uma pessoa fluida, entende? Então, assim, eu fiquei um pouco assim, sem palavras, lendo, porque realmente pra mim, particularmente, foi bastante disruptivo, né? Isto é o poder da literatura na vida das pessoas, a gente sempre pode aprender alguma coisa. Em relação à violência, tem violência sexual aqui, então é um livro que eu desejo certa cautela e talvez tenha alguns gatilhos para quem é da comunidade LGBT, por conta dos constantes conflitos internos e externos que a pessoa protagonista tem ao longo do livro. É um livro curto, de apenas 200 páginas. Eu li relativamente rápido. Jurei que ia ser um livro mais difícil de ler, porque ele é narrado em segunda pessoa, o nós, né? Em relação à linguagem, eu achei que seria mais difícil. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu nunca peguei esse livro. Eu tinha lido, tipo assim, li uma página aqui quando eu comprei e depois guardei aqui na minha estante. Nunca mais li. Mas a linguagem foi bem mais tranquila do que eu esperava. Bem mais tranquila. A nota da tradutora é excelente, eu já falei em outro take. E, enfim. Esse livro me deixou assim... Sabe aquele meme da Lady Gaga? Eu fiquei daquele jeito. Eu terminei este livro, amigos, 7 da manhã antes de entrar no trabalho. Faltavam umas 30 páginas. E eu li no deslocamento e terminei. E fiquei, caramba, que livro bom. Eu finalizei com 4 estrelas. Foi uma experiência muito melhor do que eu imaginei que seria. Justamente porque a minha negação em começar esse livro era o medo do modo como ele é narrado. Mas assim, ele é belamente narrado, ele é tranquilamente fácil de ler, ele tem uma tradução
muito boa no sentido de cuidado da tradutora. Eu não tô aqui analisando a parte técnica da tradução, porque eu não tenho competência para isso, mas pelo texto de introdução da tradutora, que eu vou falar quem é, Carolina Kuhn Fachin, eu senti o apreço dela com este texto, certo? E não só isso, esse outro livro da Capulana também, que foi traduzido pela mesma pessoa, né, que é a Carolina Kuhn Fachin, e ela também faz uma nota da tradutora que eu grifei. Então, estou um pouco animada para este livro também. Finalizei Água Doce. Aqui eu tenho um livro encalhado lido e eu não poderia estar mais orgulhosa de mim mesma. E sem dúvida é um livro que eu vou recomendar por aí, sabe? Pra algumas pessoas. Eu acho também que é um tipo de livro que eu deveria reler no futuro, assim. Porque eu tenho coisa que eu deixei passar, né? Ele é curto, mas ele é denso ao mesmo tempo. Se é que isso é possível. Vou finalizar o vídeo por aqui, já falei demais. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta leitura dessa semana. No próximo vídeo a gente continua. Provavelmente no próximo vídeo eu estarei lendo Catabases. Fica aí no ar. É isso, super recomendo Água Doce de Akao Ikemeze. E a gente se vê no próximo vídeo.